A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Nós vamos conversar agora com o presidente da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, o doutor Aguinaldo Lopes da Silva Filho, que está com a gente via Skype e pode trazer a opinião dele. Doutor Aguinaldo, muito boa tarde, um prazer tê-lo aqui conosco no programa. Como é que o senhor viu essa decisão tomada pela Anvisa? Doutor Aguinaldo, boa tarde. Boa tarde, Dilton, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Na verdade, tudo isso nos preocupa bastante, né? Nós temos aprendido com a pandemia, né? A duras penas, né? Uma preocupação grande que a gente tem em relação às gestantes, né? Que hoje constitui um grupo de risco, né? E de doença mais grave em relação à Covid. Pra você ter uma ideia, Dilton, metade das gestantes que faleceram no mundo pela Covid-19 são brasileiras. Então, a gente vive uma situação realmente muito complexa. Mais de 1.000 gestantes brasileiras já faleceram de Covid. O Ministério colocou recentemente as gestantes nos grupos prioritários de vacinação e agora a gente teve essa complicação grave associada a uma vacina contra a Covid. O que é importante, né? Todos os casos são monitorados, né? E foi uma vacina específica que pode estar associado a esse grande problema que a gente teve. Então, a Anvisa provavelmente interrompeu e contraindicou a vacinação nesse sentido, da vacina da AstraZeneca para a Covid, né, em gestantes. Mas é importante lembrar que a gente tem outras duas vacinas no Brasil, a Coronavac e a vacina da Pfizer, que são plataformas diferentes. E são plataformas que já são muito utilizadas em outras vacinas que fazem parte do calendário vacinal das gestantes no Brasil. Então, o momento de aguardar a definição do Ministério da Saúde para ver se realmente vai ser suspensa a questão da vacina AstraZeneca para gestantes, provavelmente vai seguir as orientações da Anvisa, mas ver como vai ser o posicionamento do Ministério da Saúde em relação às outras vacinas na gestação. Doutor Aguinaldo, veja bem, a gente tem uma imagem, inclusive, aqui de uma bula da vacina da AstraZeneca. Coloca aí, minha produção, coloca na tela aí, essa é a bula. E na bula recomenda que não apliquem exatamente a vacina em gestantes. Aí eu lhe pergunto, houve um vacilo por parte do Ministério da Saúde, da Anvisa, ou alguma irresponsabilidade em permitir que isso acontecesse só agora, depois dessa situação, mandar suspender tudo de novo? Dilton, o problema que a gente vive uma situação de pandemia é que essas decisões têm que ser tomadas em algum momento, né? A questão do número grande de gestantes que estão falecendo pela Covid-19 e o fato que nós não temos muitos estudos em gestantes. E aguardar esses estudos pode significar um aumento muito grande de mortes pela Covid-19 nas grávidas. Então, são decisões, às vezes decisões técnicas, né? Que são tomadas e devem ser revistas com o tempo. Eu participei de algumas reuniões do Ministério da Saúde e me impressionou muito positivamente o nível das reuniões, tá? Grupos técnicos, decisões técnicas, né? Aconteceu esse evento, precisa ser investigado para definir se a causa realmente pode ser atribuída à vacina ou não e até então suspender essa vacina. Você mostrou a bula da vacina na categoria C. As outras vacinas que a gente tem disponível no Brasil são categoria B. Então, a princípio, as outras já eram mais seguras para gestantes, né? Então, mais uma vez, eu vejo que isso são decisões que têm que ser tomadas numa situação tão difícil, mas que devem ser revistas com tudo que tem acontecido. As mulheres precisam ser monitoradas após a vacinação. Doutor Aguinaldo Lopes, o grande problema é que existe essa série de desinformação quanto à doença, a reação com a vacina e tudo mais. É o que eu costumo dizer aqui, por exemplo, muitas vezes na televisão e no rádio, a gente trabalha no rádio também, a gente testa ao vivo. Vamos fazer ao vivo que vai dar certo. Só que na doença a gente está mexendo com vidas humanas e fica até complicado, porque de repente dá uma situação dessas aí que termina levando a pessoa à morte, né? Não tenha dúvida, né? A questão, a gente não compara a questão da definição de uma liberação de um medicamento ou de uma vacina, né? Com outras questões, né? São decisões muito importantes que têm repercussões, às vezes, irreversíveis em relação a isso. Mas o outro lado é tomar uma decisão no momento que tantas grávidas estão morrendo pelo Covid. Foram mais de 1.000 mulheres que morreram no Brasil, né?
E o mundo, de alguma forma, tem seguido a possibilidade de vacinação em gestantes, né? Ocorreu esse evento, é muito triste, muito grave e precisa ser revisto, né? Então, a posição da Anvisa é nesse sentido. Vamos aguardar em relação ao Ministério, em relação tanto à vacina da AstraZeneca, provavelmente eles vão seguir a recomendação da Anvisa, mas também em relação às outras vacinas, né? Mas tudo isso é muito revisto com todo o cuidado que deve ser realizado, sabe? Eu não acho que tem medidas, às vezes, rápidas, né? Não pensadas. Eu acho que tudo é muito pensado e como deve ser feito, né? São decisões muito difíceis no momento de tantas perdas que a gente vive, né, Dilton? Não é fácil. Preocupante esse número que o senhor acaba de citar, mais de 1.000 mulheres brasileiras que morreram, e é o país onde mais morrem mulheres gestantes, justamente por conta da Covid. Isso, faltou um alerta maior das autoridades de saúde também, uma preocupação maior com essa classe? Dilton, é sempre difícil, né? A gente está na fase de aprendizado com tanto sofrimento, né? Eu acho que mais de um ano de pandemia, né? A gente não sabia exatamente a relação da Covid com a gestação. É diferente de outras experiências que a gente teve. Aí no Nordeste sofreram muito com a Zika vírus. Está muito associado com malformações fetais. A própria gripe H1N1, o quadro de severidade na gestante é muito maior quando a gente compara com a não gestante. Mas hoje a gente percebe que as gestantes são um grupo de risco de complicações para coronavírus, né? Então, a gente manter, né, a vacina, a gente está discutindo, né, essa definição de perfil de segurança da vacina, mas o que é muito importante, manter a questão do uso de máscara, isolamento social, né, a questão de higienização das mãos nesse grupo de gestantes. E o Ministério da Saúde está avaliando isso com todo o cuidado que deve ser feito para a gente definir se vai manter ou não as grávidas desses grupos prioritários de vacinação. Então, aguardar, provavelmente hoje deve ter uma manifestação do Ministério da Saúde nesse sentido. E a própria Organização Mundial de Saúde, o assunto é tão importante, a gente tem expectativa que em 2 dias também vai ter uma manifestação da Organização Mundial de Saúde, especificamente sobre vacinação em gestantes. Ok, muito obrigado então pela participação com a gente aqui, o doutor Aguinaldo Lopes da Silva Filho, que é presidente da Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia.